paz do Senhor a todos. Vamos abordar mais um tópico em Direito Civil 1. No final da aula passada, eu já havia levantado a questão, o tema que seria falado, a questão contábil. Na igreja. Questão contábil, vamos entender, na igreja. Eu havia colocado duas perguntas, né? Se era importante, se era necessário. Só que não vou colocar agora essa pergunta, que nós vamos responder ao final das explicações. Vamos começar pensando a questão da igreja. Eu já havia falado sobre o artigo 44, do Código Civil. Esse artigo é um artigo que nos demonstra que, na verdade, a igreja tem responsabilidades, deveres, como uma empresa, né? Ali fica demonstrado que nos mostra que a igreja é como uma empresa. Na verdade, ela é uma empresa. No momento que se coloca a igreja como uma empresa, ela vai ter obrigações, deveres, como todas as igrejas, como todas as empresas. Então, o que nós podemos observar na questão contábil? Nós vamos observar que todas as empresas, o que as empresas possuem? Uma área contábil, pessoas especializadas na área da contabilidade. Por quê? Porque a igreja vai ter obrigações fiscais. E nada melhor do que pessoas qualificadas. Quem são as pessoas qualificadas para fazer esse levantamento? Para fazer o correto, o que a igreja deve estar atenta, né, com relação às suas obrigações fiscais. No primeiro momento, a gente pode ver o que significa a contabilidade numa empresa. A contabilidade vai ver o que entra, o que sai, como está a saúde financeira dessa empresa. Sendo que nas igrejas existe uma peculiaridade. Nós já vimos o estatuto, na aula de estatuto, que no estatuto existe uma parte em que tem obrigação, né, no Código Civil, o artigo vai estar sendo colocado quais são as coisas que são obrigatórias de se ter no estatuto. Então, todo estatuto de uma igreja que olhar, aquelas vão ter que ter essas informações. E o que eu falei? Que existem outras informações no estatuto que estão relacionadas ao que é definido pela equipe. E na parte contábil, deve-se respeitar, vai ser feito essa contabilidade, essas informações vão estar de acordo com coisas relacionadas ao estatuto. Então, existem peculiaridades para cada igreja. Como é que vai ser o funcionamento dessa igreja? Então, em primeiro lugar, a pessoa especializada, o contador, vai ter que estar vendo todo esse, mas em consonância com o que é falado no estatuto da igreja. Uma segunda parte. Nós já tínhamos visto na aula vou apagar esse artigo. Vamos observar um outro artigo, né, que foi o artigo 150. Sexto da Constituição Federal. Aliás, vamos especificar, né, a linha A, a linha B, com relação às imunidades. Nesse artigo,
coloca que entidades religiosas, né, eu já havia falado na aula anterior, possuem imunidades, né, imunidades com relação aos impostos. Que tipos de impostos? Impostos com relação à Receita, que é da Receita Federal, e com relação ao patrimônio. Não pode ser cobrado, como eu expliquei na aula anterior. Patrimônio está ligado a IPTU, IPVA, ITR quando for rural, e com relação à Receita Federal. Então nós vimos a igreja possui essas imunidades. Só que o que vai ser visto na esfera contábil? O que as igrejas vão estar atentas? Existe um artigo no Código Tributário, também chamado de CTN, Código Tributário, em que nesse artigo, vou apagar esse aqui, tem relação, né? Artigo, não vou nem apagar porque está relacionado, artigo 14, inciso 3º. Do CTN, Código Tributário Nacional. Nesse artigo aqui está elencado que se a Receita Federal detectar algum problema com relação às receitas da igreja, a igreja pode perder essa imunidade. Então, está elencado que se eles detectarem, a Receita Federal detectou algum problema com relação à receita da igreja, não está recolhendo, não está fazendo alguma coisa correta, eles podem chegar ao ponto de fazer com que a igreja perca essa imunidade. E onde que nós vamos novamente ter que estar atento numa igreja? Na parte contábil, com relação se está recolhendo os impostos. Porque apesar de não ter que pagar o imposto de renda, não quer dizer que a igreja não tem que prestar essas informações para o órgão. Mesmo que a igreja... Quais são os órgãos que a igreja tem que prestar informações? Né, para a Receita Federal, INSS, apesar dela estar isenta, agora no imposto de renda, não quer dizer que ela não tenha que passar informações. E às vezes tem igrejas que, por desconhecimento, por não ter uma área contábil dando orientação, cai nesse problema. Porque ela acha que possui imunidades e com isso não tem deveres, mas tem que prestar informações, tanto para a Receita como para o INSS. Tem funcionários? Tem que ser recolhidos impostos com relação a esses funcionários. Por duas questões, né? Mesmo que não tenha funcionário, ele deve prestar informações para o INSS também. E outra questão também que as igrejas têm que ter cuidado é com relação aos problemas trabalhistas. Se tem funcionário, também pode cair no problema de receber ações trabalhistas. E o que vai ajudar? Se você tiver recolhido tudo certinho desses funcionários, com certeza vai ajudar na sua defesa, para se defender de uma ação. Então nós vimos novamente a importância da contabilidade na igreja. É uma questão delicada, uma questão que tem que estar bem feita, de acordo com as leis fiscais. Então, o que nós orientamos? Que procure as pessoas especializadas nessa área, né? Os contadores, que estão de acordo
que vai poder orientar quais são os impostos, quais são as informações que devem ser dadas aos órgãos, para não cair em problema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porque às vezes até inocentemente uma tesouraria, um tesoureiro de uma instituição religiosa recebe, faz pagamentos, aceita recibos, e o que acontece? Ele está recebendo recibos, a terceiros não está recolhendo os impostos e a instituição está contribuindo, e para a Receita Federal está havendo o quê? Uma sonegação de impostos. Se isso vai ser levada, o problema é de terceiros, mas vai chegar na entidade religiosa, até por uma questão de desconhecer que é necessário que aquela pessoa esteja dando uma nota fiscal, que esteja recolhendo os impostos. E não é uma coisa desagradável, né? Vocês já imaginaram? O pastor está sendo chamado, até ele vai ser atendido por um delegado federal, né? E já chega lá o quê? Quando chega, você foi chamado, já é considerado o quê? Um estelionatário. Até se defender e provar que é inocente, que não foi nada feito de forma ilegal, olha quanto transtorno já para a reputação do pastor, para a reputação da entidade religiosa. E tem outra questão também, né? Nós vimos que a Receita Federal, a imunidade está sobre os bens da igreja, mas o pastor é algo separado. Nós vimos antes, o imposto de renda, imunidade é da entidade religiosa, mas isso não é para os pastores. Então, se a igreja está pagando a prebenda para o pastor, se ultrapassou daquela margem legal, aí o pastor tem que recolher. E a igreja também tem que informar, tem que estar dando essas informações para a Receita. Quanto que está saindo, o que está sendo pago para esse pastor, mesmo que não caia na questão daquela alíquota, que tenha que recolher alguma coisa, não passou do valor da alíquota, mas essa informação também deve ser prestada para a Receita Federal. Então, o que nós podemos ver? Nós vimos, então, eu acho que já dá para responder, que a questão contábil é algo de suma importância para a saúde, né, da igreja, para problemas da entidade, para problemas do pastor. Então, são questões que deve-se estar atento e procurar conhecer as leis. Não vou dizer que vai conhecer tudo, mas quem é o profissional, um contador, uma ajuda de um escritório de contabilidade que vai fornecer todas as informações necessárias para que não caia a entidade religiosa, nem o pastor caia em problema com relação a essas informações, a impostos, aos seus deveres, aos deveres tanto do pastor como da igreja. Eu estou falando de uma forma mais... não estou me aprofundando num assunto, alguns assuntos eu não me aprofundo, porque vocês vão ter um novo módulo, e nesse módulo algumas questões vão se repetir. Então vocês vão ter um aprofundamento sobre alguns temas. Então agora nós chegamos ao final desse primeiro módulo de Direito Civil 1. Vamos entrar agora na questão de como vai ser a avaliação desse módulo. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou passar um trabalho, esse trabalho vai ser feito de forma individual e vocês vão direcionar esse trabalho. Nós estamos num momento, como eu falei, atípico, nós não estamos tendo contato em sala de aula,
Então, isso tudo vai ter que ser feito, né, de uma forma online. Então, esse trabalho vai ter que ser enviado por e-mail. Vai ser colocado depois, né, lá para vocês. Eu vou adiantar o trabalho, mas vocês vão receber maiores detalhes pelo WhatsApp do curso. Então, como vai ser o trabalho? Eu quero que o aluno pesquise um caso jurídico, né, que na questão de direito a gente chama de jurisprudência. O aluno vai pesquisar, que isso é uma coisa que fácil de encontrar, né? Pesquisar vai ser uma pesquisa online. Casos de julgados com relação a algum dos temas dados. Imunidade, um exemplo, né? Imunidade, ou questão de problema de recolhimento de pastor com a Receita Federal. Vocês vão pegar um caso e ver a correlação com algum caso que tenha relação com algum dos temas que foi dado na aula. Citando o artigo, né? Às vezes o julgado já vem, e eu quero que vocês me sinalizem, né? Me expliquem qual a relação do tema, por que vocês pegaram, qual está ligado a qual tema, e colocando os artigos relacionados àquele caso. Então, nosso trabalho, então eu queria desejar assim, que vocês, né, sucesso aí nessa caminhada. Vocês estão caminhando aí, né, na aula de teologia. Sucesso na caminhada de vocês. E até, vamos ver se a gente, futuramente eu não sei, né, como vai ficar, se a gente vai poder voltar quando voltar presencial, até conhecer alguns alunos, pode ser que nesse meio tempo da entrega dos trabalhos seja possível ou não. E é isso aí, né? Espero qualquer dúvida, só entrar em contato, né, por e-mail, como eu falei, tem o grupo também, né, o grupo criado aí do curso, e eu estou à disposição de vocês para esclarecer aí alguma coisa que tenha ficado assim, que vocês não tenham entendido bem, né? Então é só isso, né? Fiquem com Deus.